E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Gomes, professor de Geografia e Estudos Amazônicos. Bem, eu estou com a camiseta da nossa seleção brasileira, então vale salientar a péssima participação da nossa seleção nesta edição de Copa do Mundo, mas vamos esquecer isso. Bem, hoje vamos entendermos um dos conteúdos mais importantes da disciplina de Estudos Amazônicos, que é os africanos na Amazônia. Bem, os africanos, os negros trazidos da África tiveram uma grande importância identitária, cultural, na formação territorial da nossa região amazônica. Então, nesta aula, vamos compreendermos como eles vieram, o porquê que eles vieram, quais as atividades que eles exerceram. Então, antes de darmos início à aula, eu já peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos à aula. Bem, pessoal, para darmos início, podemos salientarmos que a Amazônia, no período colonial, ela era periférica. E o que é algo periférico? Para o capitalismo é algo que é secundário, fica no segundo plano, não é algo central, ou seja, a Amazônia colonial não era uma prioridade. Então, podemos dizer que a Amazônia colonial era diferente de regiões ricas, como a Bahia e Pernambuco, que eles produziam o açúcar e enriqueciam Portugal. Então, as principais atividades dessa Amazônia periférica era o extrativismo e a coleta das chamadas drogas do sertão. E vocês sabem o que são as drogas do sertão? Bem, eram produtos da natureza, que eram extraídos como o cacau, a andiroba, a castanha, o guaraná, ervas, algumas especiarias que tinham muito valor econômico para a época. E como era a mão de obra dessa Amazônia colonial? Bem, tínhamos a mão de obra dos indígenas e dos africanos, que foram trazidos da África para serem escravizados aqui no Brasil colonial. Bem, e como era a atividade dos indígenas? Bem, era principalmente o extrativismo, que era a extração de produtos da natureza. Por quê? Porque eles tinham bastante conhecimento da floresta, sabiam onde encontrar, como extrair da melhor forma. Também sabiam navegar pelos rios, tinham técnicas de sobrevivência também. E os africanos? Também vale pontuar a forma que os africanos vieram, foram trazidos da África para a região amazônica, tanto para outras regiões do Nordeste, foi uma forma bastante precária, através do tráfico negreiro, dos navios negreiros, superlotados, falta de higiene, muitos morriam de desidratação, de fome. Então eles vieram trazidos dessa forma. E viraram escravos, principalmente para trabalhar na agricultura. Ok? Dando sequência, um ponto importante também era que os colonos, os donos desses escravos aqui no Pará, eles eram pobres. Ou seja, já que a Amazônia não produzia o lucro como produzia no Nordeste, então esses colonos eram pobres, então eles tinham dificuldades de adquirir, de comprar escravos. Escravos, nessa época colonial, era muito caro. Então, eles só conseguiam comprar, no linguajar deles, do contexto da época, escravos de má qualidade. Ou seja, escravos já com vigor físico baixo, por ter uma idade já elevada, tudo isso. Então, a mão de obra da época tinha preferência pela mão de obra indígena. Por quê? Visto que os indígenas eles detinham o conhecimento da floresta, como eu já mencionei, tá? Sabiam navegar pelos rios, mas que houve uma diminuição dessa população indígena. E por que a população indígena diminuiu? Porque, principalmente, entravam em guerras, principalmente o confronto direto contra os
colonizadores. A gente sabe que os indígenas eles não aceitavam essa colonização, essa escravidão, então eles iam para o confronto direto, muitos acabavam morrendo. Doenças trazidas pelos europeus, então isso fez com que a população indígena diminuísse, e também a superexploração dos indígenas através do trabalho escravo. Isso fez com todos esses elementos fez com que a população indígena diminuísse. Bem, galera, vamos dar sequência à nossa aula. Bem, eu vou falar um pouquinho agora sobre a influência que o Nordeste açucareiro teve sobre a região amazônica nesse período colonial. Nós sabemos que tivemos o ciclo do açúcar. Foi bem lucrativo para os portugueses, principalmente devido à exploração, à escravização dos africanos no Nordeste. Então os portugueses acreditavam que iam ter o mesmo lucro com os africanos que chegaram na Amazônia. Isso é um ponto interessante. Outro ponto interessante também é que houve um conflito de interesses entre os colonos e os jesuítas. Os colonos queriam continuar escravizando os indígenas através de uma forma bruta, violenta. Já os jesuítas queriam escravizar de uma forma mais sutil, suave, que é uma escravidão que a gente pode dizer escravidão do pensamento, uma colonização da mente, que através da religião, da catequização dos indígenas, deixarem eles mais dóceis que no contexto da época. Outro ponto importante da escravidão africana era que os africanos eram considerados pagãos. Então, uma forma de livrar eles eram escravizando-os, uma forma de converter eles para o cristianismo. Mas nós sabemos que isso só foi uma justificativa para essa atividade tão violenta, tão injusta com os africanos. Já os indígenas eram considerados, a escravidão para os indígenas era considerada ilegítima, ou seja, para eles os indígenas deviam ser livres. Já em 1755 teve uma lei, a Lei de Liberdade dos Indígenas, e essa lei fez com que a população de africanos fosse maior, ou seja, o tráfico negreiro aumentou devido a essa Lei de Liberdade dos Indígenas em 1755. Bem, e quais são os impactos culturais que os africanos, que essas chegadas dos africanos teve na nossa formação cultural e identitária? Bem, teve impacto na nossa culinária, na nossa música, nas nossas danças, na nossa religiosidade. Então a gente sabe da importância que os africanos têm na nossa cultura tão miscigenada, com a presença de europeus, indígenas, africanos. Vale salientar que aqui na nossa região, na nossa cidade, Santarém, no estado do Pará, temos várias comunidades quilombolas. O que são quilombolas? São descendentes desses negros escravizados, fugitivos, constituíram família. Aqui na nossa região temos algumas comunidades, eu não vou lembrar todas de cabeça, mas eu conheço algumas, como Quilombo do Bom Jardim, Tiningu, Saracura, Murumuru, Murumurutuba. São algumas comunidades quilombolas. E bem, pessoal, se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar o seu like, deixar seu comentário, sua contribuição, vai ser muito bem-vindo. Até uma próxima aula, até a próxima, tchau, tchau.